Olá, amados, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Andréa Moscardi. Se você não é um inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, curta e compartilhe essa mensagem para que chegue a um número maior de pessoas. Amados, eu acabei de realizar um treino aqui na minha casa e eu dei a esse treino o nome de Fortaleza. Esse treino ele foi um treino bem puxado mesmo, um treino pesado, um treino ao qual os meus braços estão difíceis até de levantar, mas um treino ao qual eu dei conta, porque em toda a execução dele eu podia ouvir a voz da minha orientadora nos movimentos, me dizendo a maneira certa de fazer. Não, ela não estava aqui comigo. Quando eu digo que eu ouvi ela falar, é porque eu sempre fui muito atenta a todas as instruções e correções dela. E assim, sabe, amados, devemos ser nós na palavra do Senhor. De Gênesis a Apocalipse, temos instruções, temos correções. E cada vez que nos atentamos mais, cada vez que conseguimos buscar mais, sempre é passado para nós uma forma de melhorar. Sabe, amados, em 1 Crônicas, no capítulo 28, Davi ele fala a respeito do templo. Ele passou para o seu filho Salomão tudo como ele deveria fazer, o conhecimento. Porque Davi ele tinha a intenção de construir um templo para guardar a Arca da Aliança, ele tinha em respeito ao Senhor. Mas Davi era um homem de guerra. E Deus disse a ele que por ele ser um homem de guerra e ter matado a muitos, isso não seria possível. Porém, ele seria rei. Ele seria estabelecido como rei. Mas o Senhor deu para ele, Deus deu para ele uma ordem. Disse a ele que o filho dele construiria o templo, ao qual Davi tinha o desejo. E Davi instruiu Salomão. Sabe, amados, assim nós devemos fazer com os nossos filhos. Nós devemos instruí-los para o bem o tempo todo. Assim nós devemos fazer com os nossos amigos, nós devemos fazer com a nossa parentela, nós devemos fazer com todos que se aproximam de nós. A palavra do Senhor ela é muito clara. Ainda no versículo 9 do capítulo 28, diz assim: E você, meu filho Salomão, Davi dizendo a ele: reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e reconhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Sabe, amados, veja que o Senhor, no versículo 10 ainda diz assim: veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário, seja forte e mãos ao trabalho. Amados, quando instruímos as pessoas, devemos colocar na mente delas que elas são um templo do Espírito Santo. Como elas têm construído esse templo diante do Senhor? Como nós temos andado? Sabe, o Senhor nos dá riquezas, Ele nos dá grandiosas coisas, conhecimento e tudo, somente para que repartamos com os outros, para que venhamos ofertar na vida das pessoas, para que venhamos devolver aquilo que Ele tanto nos proporciona. Mas, amados, isso é um erro muito grande quando passamos a ofender os nossos irmãos, porque nós achamos que eles não estão contribuindo da maneira como nós gostaríamos. Isso é muito sério. Então, nós devemos o tempo todo nos examinar para vermos como estamos sendo forte e corajoso. Qual voz estamos ouvindo? Porque o Senhor, Ele fala conosco. Às vezes ele usa um parente próximo, às vezes ele usa um filho, às vezes ele usa um amigo, às vezes ele usa os seus desejos. Porém, nem todos os nossos desejos eles são da parte do Senhor. Porque se você tem desejo de comer uma pizza todo dia, não é o Senhor.
Se você tem desejo de comprar aquilo que você não tem condições, mas que você vai lá e vai fazer uma loucura porque é um desejo seu, isso não provém do Senhor. Então, meus amados, devemos nos analisar o tempo todo, devemos nos conter, devemos nos ater à palavra. Eu gosto sempre de lembrar de todos os ensinamentos que eu tive. Eu não desperdiço nenhum humilde começo, seja no exercício, seja na palavra de Deus. E eu procuro dispensar todos os dias aquilo que não agrada ao Senhor. Todos os dias. Falar em nome do Senhor é muito sério. Então, quando nós vamos desejar o bem ao próximo, quando nós vamos fazer o bem ao próximo, devemos falar em nome nosso e agradecer ao Senhor já pela bênção. Não falar em nome de Deus, porque quando aquilo não acontece, o correto seríamos nós dizermos que erramos. Mas muito pouco se faz sobre isso. Logo damos uma desculpa culpando alguém. Então, amados, assim como no meu treino, se eu errar, a culpa será minha, porque a orientação correta eu tive, a orientação correta eu tenho. Eu tenho os ajustes, eu tenho toda a planilha, eu tenho tudo aqui sempre conciliado. Qualquer dúvida eu posso perguntar. Assim, com Deus é a mesma coisa. Eu tenho toda a planilha. Isso aqui, amados, é o passaporte de cada um de nós. Jesus já morreu e ressuscitou. Já deixou o seu Espírito conosco até que Ele venha. Mas Ele nos deixou toda a instrução. Não é só para enfeitar uma casa, não é só para ficar aberto no Salmo 91 e não ser praticado, não é só para ficar no Salmo 1, nem tampouco em Efésios 6,10, da armadura de Deus, se nós não a checamos todo dia. Então, que possamos de uma maneira sábia nos atentar. E tudo aquilo que tivermos para fazer, vamos, mãos à obra, porque Deus está conosco. Ser forte e corajoso, Ele estará contigo. Graça e paz.